Nós vamos continuar falando um pouco sobre esse assunto, porque estamos recebendo aqui o deputado federal Merlong Solano, que é do Partido dos Trabalhadores, e destinou parte desses recursos. Boa noite, deputado. Boa noite, Nádia. Tudo bem? Tudo bem? Que bom vê-la por aqui novamente. Pois é, deputado. Obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui conversar com a gente. O senhor destinou 2,5 milhões em emendas parlamentares para a aquisição desses equipamentos para o Corpo de Bombeiros. A importância, o governador falava aí, também de chegar nesse momento de crise a muitos municípios. Pois é, muito importante. A gente tem que se preparar para os eventos climáticos extremos, a hora seca, a hora enchente, a hora incêndio. A gente tem que preparar o mais possível o Corpo de Bombeiros, que é a liderança desse tipo de enfrentamento, fazer uma boa articulação com as prefeituras para preparar as defesas civis. E o Corpo de Bombeiros precisa estar bem motivado e equipado. Por isso, importante essa entrega de hoje, 8 milhões, eu coloquei 2 milhões e 500 mil reais. Os equipamentos serão utilizados em Teresina e nas demais unidades do Corpo de Bombeiros. Por exemplo, Piripiri, São Raimundo Nonato, Parnaíba, Picos, Oeiras, enfim. O Corpo de Bombeiros está nessa estratégia de interiorização que começou no governo passado. Necessária, né? E que o Rafael continua, e isso é muito necessário, porque o quadro do mundo está mostrando, né, Nádia? Os eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Você viu agora no Rio Grande do Sul seca e enchente no mesmo ano. Então, nós não podemos brincar. Nós vamos ter daqui a pouco um período seco. A gente tem que estar preparado, por exemplo, para a possibilidade de queimadas voltarem a acontecer. E ainda estamos no meio do período chuvoso, né? A chuva não passou totalmente, especialmente na região norte do Piauí. Já ouvi um trovão agora, não sei se vai ter chuva. Estamos no meio do período chuvoso, ainda pode ter casos de enchente em alguns lugares aqui da região norte, né? E os bombeiros são esses nossos heróis, precisam ter os equipamentos corretos. Aproveitando sua presença aqui, deputado, o senhor que está toda semana no ambiente lá em Brasília representando a nossa bancada também, na Câmara dos Deputados, para trazer um assunto que é de repercussão internacional. E eu quero saber também a sua opinião com relação a esse assunto, mas também porque o Congresso teria uma parte se isso já estivesse regulamentado. Após esses ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar a conduta do empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. Quem tem mais detalhes lá de Brasília sobre esse assunto é a nossa correspondente Sávia Barreto. Sávia, boa noite. Boa noite, Nádia, nossa audiência do Jornal Cidade Verde, de volta aqui, estava com saudade de vocês. Final de semana em Brasília foi muito intenso, muito movimentado. A gente viu um confronto público entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o CEO, né, o dono do Twitter, também chamam agora de X, né, aquele microblog onde as pessoas vão lá dar as suas opiniões, o Elon Musk, que é o primeiro ou o segundo homem mais rico do mundo, depende da lista. E esse confronto, ele tem como pano de fundo as decisões do STF, que já vem desde 2022 de tirar alguns perfis do ar, perfis que estariam desrespeitando as normas brasileiras, incitação ao ódio, contra o Estado Democrático de Direito, questionamento às instituições democráticas do Brasil. Elon Musk aponta que haveria uma censura e que o Twitter não iria respeitar essas decisões, iria colocar esses perfis de volta no ar. Isso ainda não aconteceu, mas o ministro Alexandre de Moraes reagiu. Não respondeu no Twitter, mas respondeu numa decisão judicial em que ele inclui o Elon Musk como um investigado no inquérito das fake news e também das milícias digitais. Claro que, como efeito imediato para a nossa audiência entender, o Twitter, vou chamar aqui de Twitter, ele pode sair do ar no Brasil? É uma das possibilidades, é um palco importante de discussões públicas, então isso termina trazendo também uma preocupação. Essas multas que o ministro Alexandre de Moraes pode vir a aplicar no Twitter também podem resultar em tirar aí a operação do Twitter aqui no Brasil. Pode ser uma decisão do Elon Musk também. Então, assim, são muitos sis, muitos poréns, há alguns blefes nessa história. A gente precisa acompanhar para ver os desdobramentos, mas
traz como uma consequência aqui para o Congresso Nacional a volta da necessidade de se discutir o PL das fake news. Esse PL ele já foi amplamente debatido, não se chega a um consenso porque existe um clima político de polarização, divisão da esquerda, da direita. A gente terminou vendo que uma parte significativa da direita foi contra o PL das fake news, apontando que havia uma censura à liberdade de expressão das pessoas e, por outro lado, a esquerda não teria força suficiente para fazer esse projeto ser aprovado. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os outros líderes aqui do Congresso terminaram tirando ele de uma discussão, mas volta-se aqui a defender-se, pelo menos que o projeto ele seja debatido, né? Que os pontos que não haja consenso eles sejam discutidos novamente. A gente vai acompanhar aqui essa semana todo esse desdobramento e, claro, as ações e as reações tanto do ministro Alexandre de Moraes como do Elon Musk. Obrigada, Sávia. Bom, deputado, é isso que a Sávia falou, né? Essa atenção pode de novo recair ali sobre o Congresso Nacional, porque essa discussão nunca evoluiu a ponto de ter uma legislação específica para isso, e a gente está num embate agora de um multimilionário internacional, dono de uma das maiores plataformas de livre expressão, a gente pode assim dizer também, mas que, como coloca aí também o ministro Alexandre de Moraes, pode trazer grandes prejuízos por causa das fake news. Pois é, eu quero chamar a atenção, Nádia, para a enorme hipocrisia do senhor Elon Musk, que não se incomoda de jeito nenhum de trabalhar e ganhar muito dinheiro na Arábia Saudita, um país em que não existe absolutamente nada de liberdade de expressão, uma ditadura teocrática. E é um homem que, talvez pelo fato de ser multibilionário, se sente no direito de pressionar países independentes como o Brasil. E, na verdade, eles estão entendendo como liberdade de expressão até o direito de ganhar dinheiro divulgando mentiras, a prática de crimes. É isso que nós vamos admitir. O PL que está lá em discussão, Nádia, é um PL muito bom, relatado pelo deputado Orlando Silva, que a gente teve que retirar de pauta porque não ia ser aprovada. Porque para muita gente na política hoje, divulgar crimes, divulgar fake news, dá prestígio, dá dinheiro. Tudo que gera visibilidade nas redes sociais dá dinheiro, por caminhos que eu nem entendo direito. Mas o fato concreto é que dá dinheiro. E o que o senhor Elon Musk está fazendo é defendendo o direito de ganhar dinheiro no mercado grande, como o mercado do Brasil. Nenhum tipo de regulamentação sobre as redes sociais, que isso nós temos que acabar com essa situação. Mas como enfrentar isso, deputado? Porque se o governo não tem força para aprovar esse projeto de lei, não tem uma base sólida para aprovar, se existe parte dos partidos ali de direita, principalmente, por exemplo, o PL, fazendo aqui um trocadilho, o Partido Liberal, que é um dos maiores partidos, uma das maiores bancadas, e é o partido que estava ali vinculado ao ex-presidente Bolsonaro. Então fica muito essa polarização, Lula-Bolsonaro, de esquerda e direita, e aí não se regulariza isso, Veja, não se regulamenta isso. Há uma lei específica para tratar da regulamentação das redes sociais e outra para tratar da questão da inteligência artificial, que é outro tema de grande importância, até para a manutenção da democracia, da credibilidade das discussões e dos eleitos, porque na inteligência artificial a pessoa pode botar palavras na boca de outras. Uma pessoa pode botar palavras, discursos na boca de outra, que não, sem ela ter falado nada daqui. E não está regulamentado. Veja só a gravidade do assunto. Se existisse uma lei, o Poder Judiciário teria instrumentos mais precisos para dirimir as dúvidas, punir os criminosos, mas existem outras leis que eles já estão utilizando. Existe, por exemplo, o ataque à honra das pessoas é um crime na vida real e é também um crime na internet. Você acha que o governo, no caso o presidente Lula, o executivo, ele tem que se meter nesse assunto? Precisa, o governo precisa ter uma proposta, precisa articular. Eu acho que se a discussão voltar agora, Nádia, ela vai talvez ter outro patamar, porque está tendo muita repercussão. Esta ingerência do Elon Musk no Brasil está tendo muita repercussão. A entrada em discussão, que é uma coisa mais recente dessa história da inteligência artificial, também pode ser que uma parte da direita, que a extrema-direita não virá apoiar de jeito nenhum esse projeto, mas há um centro que oscila às vezes, dependendo da conjuntura, há um centro político que oscila. Eu acho que nesse momento, se a discussão voltar, o número de deputados dispostos a discutir e a aprovar algum projeto, mesmo que não seja aquele que está lá,
aumentou. Bom, é uma queda de braço dura. Uma queda de braço dura. É uma queda de braço Mas dura. importante, a gente não pode deixar um bilionário querer mandar no Brasil, um país soberano, né? Pois é, e aí vamos aguardar para ver o que vai acontecer, já que houve, então, esse pedido de abertura de um inquérito, né, por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a Polícia Federal, e vamos ver os desdobramentos, inclusive políticos e internacionais, nos próximos dias. Deputado, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Vem mais vezes para falar de outros assuntos. Tá bom, Nádia, um abraço. As eleições, por exemplo, né? As eleições de 2024. Uma ótima noite. Boa noite. Obrigada.